A graça e paz em nome de Jesus. Amém? Já amanhecendo o dia, em nome de Jesus. E nós temos que entender esse princípio, né? Eu amo aos que me amam, aos que madrugada me buscam, me acharão. Bom, ser ali líder dentro de um ministério não é fácil. Amém? Porque é o primeiro a encarar a voz de Deus, é o primeiro a encarar os mistérios de Deus. É o primeiro a passar uma visão de reino. A visão de reino, ela às vezes, ela dói, ela exorta, ela elogia por fazer o certo. Amém. E isso cabe tanto para oficiais, pastores, obreiros, diáconos, porque estão dentro da mesma visão ministerial, em nome de Jesus. Então eu quero falar um pouco de Abraão. Amém. Abraão, ele tem um encontro com um sacerdote chamado Melquisedeque. Isso foi a primeira vez que aconteceu na Bíblia Sagrada a respeito do dízimo. Amém. Ele encontrou com esse Melquisedeque e ele deu os despojos ali de tudo que ele conseguiu em uma batalha. Ele deu os 10% e entregou a Melquisedeque. Isso aconteceu com Jacó. Jacó também, ali indo para a casa de Labão, ele tem um encontro com Deus em Betel, e ele faz uma promessa: se o Senhor for comigo, me dê vestes, me dê comida, me dê bebida, me tornar em paz a casa do meu pai, eu prometo que te entregarei o dízimo de tudo que vier às minhas mãos. Amém. E isso foi perseverando. Davi fez isso ali em Araruna, no monte de Araruna, dando o exemplo que isso vinha de família, que isso vinha porque o patriarca Abraão passou para Isaac, passou para Jacó, e aí chega em Davi, Davi enfatiza isso, Salomão também faz ali o seu sacrifício, ensina ao povo o sacrifício. Isso vai para Esdras, Neemias, onde o povo ajuda na construção do templo lá em Jerusalém, porque ela estava quebrada, e chega no profeta Malaquias e ele enfatiza com mais clareza: trazei o dízimo e a oferta à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois provai-me nisso. Então existe um condicional: trazei e depois provai-me. Não é uma obrigação, é uma direção. Não existe obrigação na casa do Senhor para você ser dizimista ou ofertante. Não existe isso. Mas o Espírito de Deus te dá uma direção. Se você quer coisas espirituais sobre a sua vida, você tem que se mover de forma espiritual diante de Deus. Jesus, no livro de Mateus, capítulo número 5, ele fala pela primeira vez que ele não abroga a lei. O que é abrogar? É anular a lei. Então, Jesus não veio para anular a lei, ou seja, para anular aquilo que é colocado de Gênesis até chegar em nome do Senhor Jesus no livro de Malaquias. Ele não abroga isso. Amém? Ele não anula isso. Aí ele fala: eu vim e foi fazer cumprir. Ou seja, eu estou cumprindo toda a lei. Eu estou cumprindo tudo aquilo que foi escrito. Eu estou cumprindo tudo aquilo que os patriarcas vos ensinou. Então, maldito seja, presta atenção, isso é muito sério. Maldito seja qualquer um que tirar um J ou um tio do livro da lei, ou seja, do Pentateuco, ou seja, do Velho Testamento. Amém? Então Jesus lança uma maldição sobre aqueles que tirar um tio ou um J daquilo que foi escrito lá em nome de Jesus Cristo de Nazaré pelos antepassados. Aí Jesus fala em Mateus capítulo número 24, ele fala assim: olha, você está dando do endro, do cominho, do hortelã, mas está fazendo isso e está esquecendo aquilo. O que ele está falando? Ele
está falando, você está dando o dízimo do endo, do hortelã, do cominho, está fazendo isso? Está cumprindo a lei? Amém. Mas está esquecendo aquilo. O que está esquecendo? A graça, a virtude, a bondade, a misericórdia. O que Jesus está falando é que a obra de hoje ela tem que ter misericórdia para com os irmãos. Amém? Nós temos que fazer uma obra com amor, porque o maior dos dons é o amor. Então, a fé, a esperança e o amor, conforme Paulo fala. Mas a casa do Senhor, ela é mantida por leis, leis espirituais. Senão ela não vai para frente, senão ela não anda. E aqui eu quero colocar uma situação para a igreja. Amém? O ensino para a igreja, que a lei não é abrogada. Tanto é que no livro de Hebreus, Jesus fala sobre o mesmo sacerdote chamado Melquisedeque, através do Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo. Paulo também, em 1 Coríntios, capítulo 9, se eu não me engano, ele fala dessa forma. Olha, as dádivas que vocês trazem, eu direciono a Jerusalém, ou seja, eu direciono aos sacerdotes. O sacerdote, ele é responsável pelo um administrativo da casa do Senhor. O sacerdote, ele tem uma visão que ela foi dada por Deus. Amém? De levantar o templo, como foi com Davi. Ele tinha a visão, mas ele não levantou o templo por causa de toda a situação que ele enfrentou ali na sua casa. Amém? E aí, mas Deus passou essa responsabilidade para o seu filho Salomão, que levantou o templo do Senhor, aonde a orla do Senhor, a presença de Deus estava naquele templo. E Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, ele se faz presente através do seu Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então Deus escolhe lugares para ele se fazer presente, ele escolhe altares para ele se fazer presente, mas ele não abroga nem a lei nem os profetas. Então amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ou seja, cumprindo toda a lei, e ao teu próximo como a ti mesmo, fazendo a obra de todo o teu coração. Obra não tem como fazer ela sem o pecúnio. Não tem como, não adianta, porque não tem como. Porque a obra gera uma dívida mensal, gera uma compra mensal, seja de equipamento, seja de água e luz, seja de um festejo que vai acontecer no meio do povo, seja de uma cadeira, seja de uma reforma, seja de um aluguel, amém? Seja o que for, material de limpeza, vai gerar essa dívida. E essa dívida ela não pode sobrecarregar a vida dos pastores, do pastor, presidente. Essa dívida ela é distribuída a todos. Nós não colocamos nome ali no envelope. O Espírito Santo gera essa obrigação de forma espiritual às pessoas, conforme a pregação de um pastor. Mas ninguém é obrigado a entregar dízimo e oferta. Acontece que quem não é cumpridor da lei, mediante a graça, o que acontece com essa pessoa? Ela sente nas suas finanças. Nós temos um caso muito claro dentro da igreja, que já foi testemunhado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, por um diácono, onde o diácono falou, cara, quando eu parei de honrar ao altar, minha vida desandou. Quando eu voltei, minha vida começou a prosperar novamente. Amém? As pessoas sentem, ou seja, quem não é dizimista, quem não é ofertante, sofre com dívidas, sofre com males, sofre com negócios que ficam travados. Amém? Porque não é cumpridor. Amém? A Bíblia fala no livro de Malaquias, e depois fazei-me prova disso. Ou seja, se você é dizimista, é ofertante, durante um período ali de 4 meses, você foi ofertante, você foi dizimista na casa do Senhor, lembra de uma coisa, a tua oferta, o dízimo é do Senhor. O dízimo é para repreender migrador, cortador, destruidor. Amém? A lacustra, o pulgão. O dízimo é para isso. Glória a Deus, em nome de Jesus. Já a oferta é para multiplicar você sobre a terra. A oferta, ela fala ali, se eu não me engano, em Mateus 12, ela fala dos terrenos, né? Que a semente que cai em boa terra prospera a 30, 60 e a 100 por um. E já no livro de 1 Coríntios fala que
Aquilo que vem à casa do Senhor é como semente, né? Aquele que traz, ou seja, o povo, a semente, ou seja, o dízimo e a oferta, ao sacerdote, aquele que semeia, aquele que traz a semente, é o que semeia, que é o sacerdote que está semeando a palavra, aumentará o fruto da vossa sementeira. Ou seja, Deus promete ali uma multiplicação para quem faz o que é certo, para quem é cumpridor da lei, mediante a graça, no nome de Jesus, que agora dá o firmamento entre Deus e os homens. Amém. E ali o povo começa a prosperar. Tanto é que há uma diferença enorme dentro da casa do Senhor em termos de prosperidade entre o dizimista e o ofertante, daqueles que são esporadicamente dizimistas e ofertantes. Ou seja, quem é fiel, sempre fiel, todo mês, tem a diferença dentro da sua casa, dentro dos seus lares, uma provisão, em nome de Jesus. Eu vou até dar um testemunho. Eu vim do DF, amém, com o dinheiro da gasolina. No meio do caminho eu falei, meu Deus, eu não tenho dinheiro nem para passar a semana pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Uma pessoa de outro lugar longe, pessoas que não podem congregar dentro da nossa congregação, me ligou e falou, pastor, está aqui. Amém. A bênção do Senhor nos alcança em tempo e fora de tempo para aqueles que são fiéis. E eu sou um dos fiéis, em nome de Jesus. Todo mês, quando dá ali, na época do meu pagamento, amém, eu sou servidor público, eu retiro a parte do Senhor, já da minha conta direta. Isso não vai acontecer mais, porque agora nós vamos ter a conta da igreja, aonde eu depositarei na conta da igreja, e de lá eu farei os pagamentos, amém, das contas da igreja. Porque eu tenho que separar a pessoa física, eu, da pessoa jurídica, que é a igreja. A igreja tem sua conta, tem suas dívidas mensais, e ela tem que pagar as suas contas, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, o administrativo de um sacerdote, ele não tem que ser falado no altar, ele não tem que ser falado nos bastidores, porque a responsabilidade é do sacerdote. Amém? Você tem só que ter essa consciência. Se ele tem a visão do ministério, tem o administrativo do ministério, não se deve falar essas coisas, porque você está julgando. Amém? E a Bíblia fala, não julgueis para que não seja julgado. Ou você confia, ou você não confia. Ou é sim, ou é não. Ou vai, ou racha. Assim tem que ser o ser humano, o Filho de Deus, diante do próprio Deus. Senhor, eu vou por causa do altar, eu não vou por causa de fulano, ciclano, beltrano, eu não vou por causa que ninguém está falando. Eu vou porque eu sou grato. Então, diz minha oferta é entregue por gratidão e não por obrigação. Dízimo oferta tem consequências espirituais. Quem é dizimista e ofertante prospera nos seus caminhos. Quem não é, vai se atrasando as suas promessas. Isso eu já percebi em mais de 26 anos ali, ministrando o Evangelho, pelo poder do nome de Jesus. Eu também já tive muitas dúvidas a respeito disso, mas eu fui me aprofundando, fui ajoelhando e fui entendendo que Deus, o Todo-Poderoso, é cumpridor de tudo aquilo que está escrito. Ele é Deus do Velho Testamento, do antes. Ele é Deus do Novo Testamento, que é o meio. Amém? E ele é Deus do fim. Então, ele é Deus de princípio, meio e fim. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é Jesus ali, através daquilo que é dádiva espiritual, daquilo que é consequência espiritual. E ele é o Espírito Santo, aquele que se faz presente em nosso meio. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, lá em Hebreus, capítulo 1, o próprio Deus fala para Cristo, te assenta no teu trono, ó Deus. Ou seja, o Deus o Todo-Poderoso, apontando para Deus Filho, assenta no teu trono, ó Deus, até que eu, aponta de volta, põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, quando nós olhamos ali para o reino, nós temos que entender um tribunal. Deus Todo-Poderoso, o juiz, Jesus à sua direita, o advogado, à sua esquerda, do mundo espiritual, tem a acusação, que é o promotor de acusação, que é o Satanás, e sobre a terra tem o Espírito Santo. Então, se tem algo errado na terra, Deus, o Todo-Poderoso, através do Espírito Santo, avisa o profeta, e ele fala assim, que Deus não faz nada sem antes
avisar aos profetas, sem antes passar por um profeta. Ou seja, se eu sou boca de Deus, Deus está falando com você. Se o Espírito Santo está sobre mim, Deus está falando com você. Então Deus avisa ao profeta, o profeta avisa a pessoa, nenhuma pregação, ou num gabinete, ou na sua casa, ou numa visita. Amém? Ou o próprio Espírito Santo te visita em sonho ou visão e te dá uma direção a respeito de você tomar posse do teu direito e da tua herança. E Satanás vai perdendo espaço para os cumpridores, ou seja, para os obedientes, para os vasos de honra. Amém? E aí faz diferença entre vaso de honra, de desonra, quem serve, quem não serve, em nome de Jesus. É assim que funciona a prosperidade de um povo sobre a terra, em nome de Jesus. Se você compreender essas coisas, você vai ser chamado de bem-aventurado sempre e tudo vai dar certo nos teus caminhos, em nome de Jesus. Graça e paz.